Sra. Professora Teodora Cardoso, cumprimentar no Conselho Superior de Finanças. E da nossa parte, eu julgo que nós, desde que o Conselho Superior de Finanças foi criado, enfim, há quase 2 anos, e desde que ele depois foi regulamentado através de um decreto-lei próprio, temos, como é visível e notório, acompanhado com a maior das atenções o trabalho produzido por este órgão, por esta entidade nova na nossa organização para-orçamental, digamos assim. E temos apreciado e debatido os documentos no âmbito das competências atribuídas por lei a esse Conselho Superior de Finanças, que foram produzidos ao longo deste tempo. Recordo-me, suponho que irei ser exaustivo, os 2 pareceres sobre o Orçamento de Estado de 2012-2013, para 2012 e para 2013, e um outro documento sobre finanças, salvo erro, públicas, regionais ou locais. Aliás, até seria interessante, relativamente ao orçamento em curso, perceber como é que o vosso documento sobre a análise da proposta orçamental do Governo é compaginável com aquilo que é, enfim, vamos ver se eu não utilizo uma palavra demasiado catastrófica, compaginável com aquilo que é a revisão produzida nesta semana, não só pelo Ministro das Finanças, como particularmente pelos órgãos da Comissão Europeia, que vêm alterar profundamente os pressupostos ao fim de 50 dias, os pressupostos dessa proposta de lei orçamental, e compaginar de certa forma o documento do Conselho Superior de Finanças que nós debatemos na altura do orçamento. E, aliás, eu continuo, eu suponho que hoje vai ser publicada a execução orçamental do mês de janeiro. Seria até interessante ver como é que, do ponto de vista do Conselho Superior de Finanças, esse documento e essa publicação vai ser abordada pelo Conselho Superior de Finanças, que faz parte naturalmente das atribuições e competências do Conselho Superior de Finanças, e gostávamos de perceber como é que os senhores vão reagir a essa execução orçamental. Suponho que não se preverá, não antevejo nada de bom. Eu julgo que esta proposta de lei, e por exemplo, aquilo que eu já li da proposta de lei das finanças regionais, por exemplo, configura um quadro de competências e de atribuições ao Conselho Superior de Finanças, Conselho de Finanças Públicas. Não é de propósito, não é? É uma alteração de nome que avancei inicialmente e que agora colou na minha própria inércia. Conselho Superior de Finanças. Finanças. Muito bem. Chamemos-lhe então pelo seu nome. Tudo aquilo que eu disse para uma entidade é aplicável para esta. Dizia eu, e isso é que é mais interessante, é que o conjunto de atribuições e competências que a lei vos configura está nesta proposta de lei de enquadramento orçamental e, por exemplo, daquilo que eu li já da lei das finanças regionais, bastante ultrapassado. Isto é, está muito acrescido. E a pergunta que, enfim, o acompanhamento que tenho feito do vosso trabalho nestes últimos quase 2 anos, permite-me questionar-vos de uma forma clara se acham que o Conselho de Finanças Públicas está preparado para responder em tempo e a tempo àquilo que são as novas atribuições impostas pela proposta de lei. Isto é, quando nós percebemos que, por exemplo, o Governo pretende que os senhores reconheçam, sejam os primeiros a reconhecer
a existência de um desvio significativo, artigo 72b, antes até do Governo, quando o artigo 73b, 72c, diz que o plano de correção perante desvios significativos é submetido à apreciação do Conselho das Finanças Públicas, ou quando o reconhecimento de situações de excepcionalidade são precedidas de parecer, embora não vinculativo neste caso, o Conselho de Finanças Públicas, se nós percebermos o que me estou a lembrar da proposta de lei de finanças regionais, que os senhores vão pronunciar-se sobre as perspectivas macroeconómicas no âmbito das regiões autónomas, dos orçamentos respectivos, eu pergunto-me se a estrutura que hoje tem é suficiente para abarcar as responsabilidades que eu estou seguro estão empenhados em responder da lei, mais este conjunto de responsabilidades que eu julgo não serem pequenas e de pequena monta. E eu, às vezes, fico a pensar, olhar para as pessoas e para as entidades e para os organismos e lembro-me de muitos ditados populares adaptáveis a esta situação. Se não estaremos a olhar para além daquilo que são as possibilidades. E esta era uma questão que mexe concretamente com os senhores, com o Conselho de Finanças Públicas, e que me parece adequado, porque mais vale dizer, não é adequado, não temos necessidade, pronunciamos no outro âmbito, com outro enquadramento, naturalmente pronunciamos-nos, ponto final, mas não com esta obrigação e este caráter de responsabilidade. Eu suponho que poderá ser excessivo, mas os senhores dirão de vossa ciência. Depois, por exemplo, a professora Teodora Cardoso enunciou um conjunto de observações relativamente àquilo que leu, um conjunto de observações relativamente àquilo que é a proposta de lei apresentada pelo Governo. E eu suscitava, se não houver um documento mais elaborado, que eu tenho certeza que o Conselho de Finanças Públicas vai produzir a breve trecho, pelo menos deixar-nos esses apontamentos e essas folhas para nós podermos cotejar com o nosso documento e nós podermos estudar. Sem prejuízo de me parecer que não é justo nós estarmos aqui divirjo completamente de algumas afirmações de outros colegas, não é justo nós estarmos a rever de 6 em 6 meses a lei de enquadramento orçamental. E o que é justo é aproveitar esta proposta, que é motivada por uma emergência europeia, pelos vistos, e não por necessidades nacionais, para fazermos alterações mais profundas. E, portanto, julgo que seria totalmente adequado que o relatório de fundo que pré-anunciou a professora Teodora Cardoso pudesse também ser remetido a tempo e em tempo da discussão na especialidade desta proposta de lei. Finalmente, apenas e exclusivamente uma referência para o artigo 17º-A, e que mereceu uma discordância da vossa parte, que tem a ver apenas com a referência à reputação internacional do Estado português. Eu julgo que, quando há problemas de estabelecer prioridades de despesas, a adequação constitucional é absolutamente obrigatória. E que, se houver alguma prioridade a estabelecer, passa a expressão, seria no corte de despesas desnecessárias e, por exemplo, no corte de despesas com órgãos ou entidades que pouco acrescentam à estrutura do Estado português e que consomem verbas, na minha opinião, desnecessárias. Seria essa a prioridade e não o corte de despesas, por exemplo, com a educação ou com a saúde.